Há alguns meses eu estava sozinho em casa quando, de outro cômodo, comecei a ouvir alguém chamando o meu nome. No começo levei um susto e tentei ignorar, mas a voz continuava repetindo meu nome sem parar. Saí para o corredor e encontrei meu cachorro parado na porta daquele quarto, olhando para dentro. Não havia mais ninguém na casa. Tomado pelo medo, tirei uma foto dele e corri de volta para o meu quarto. Desde o dia em que fiz essa foto, tenho a sensação de que meu cachorro me olha de um jeito estranho. Na imagem vemos o cachorro espiando o que parece ser uma porta comum, mas sabendo de todo o contexto, a fotografia se torna muito mais perturbadora. Tínhamos 9 e 12 anos. Meu irmão, o mais velho, de 12, era muito mais medroso do que eu. Desde o momento em que entramos no cemitério, ele começou a dizer que sentia uma energia muito estranha e logo depois reclamou que estava com dor de cabeça. Isso é por ficar vendo filmes de terror, meu pai o repreendeu. Mas quem assistia aos filmes era eu, não ele. E naquele dia eu estava completamente tranquilo. Meu pai brigou com ele 2 vezes. Uma em particular e outra na frente das minhas tias, porque ele estava tão assustado que queria voltar para o carro. Meu pai não participou da procissão. Nós também não fomos ao velório. Chegamos ao cemitério já tarde porque estávamos na casa da minha mãe. Meu pai foi nos buscar e ainda passou rapidamente no apartamento dele para tomar um banho e trocar de roupa. Não ficamos muito tempo, mas ainda conseguimos nos despedir do meu bisavô. Quando meus tios já estavam indo embora, uma mulher passou correndo perto de nós, gritando desesperadamente pelos filhos. Ela se aproximou do nosso grupo e olhou atentamente para mim e para o meu irmão, examinando nossos rostos para ver se éramos as crianças que ela procurava. Minha avó foi até ela, pediu que se acalmasse e explicasse o que havia acontecido, para ver se poderíamos ajudá-la. Muito agitada, a mulher contou que tinha ido ao cemitério levar flores para o pai e que levara os filhos com ela. Eram mais ou menos da nossa idade, e nisso ela apontou para mim e para o meu irmão. Enquanto limpava o túmulo, arrancando o mato que havia crescido ao redor, percebeu que as crianças tinham desaparecido. Disse que já fazia meia hora que as procurava, mas não conseguia encontrá-las. Minha avó segurou meu pai pelo braço e pediu que ele fosse procurá-las. Meu pai chegou a dizer que nos encontraria no carro, mas logo mudou de ideia. Melhor vocês ficarem aqui, não saiam daqui. Só que eu saí. Meu irmão disse que não iria. Procurar crianças perdidas era a desculpa perfeita para explorar o cemitério. Pelo menos para mim, que estava louco para ver as estátuas, os túmulos abandonados, as cruzes quebradas, o mato alto e os mausoléus como se fossem antigas cápsulas do tempo cobertas de poeira. Pedi para ele ficar onde estava, mas ele quase começou a chorar. Implorou para que eu não fosse. No fim, acabou vindo atrás de mim, porque sentiu mais medo de ficar sozinho. Por todos os lados ouviam-se pessoas gritando os nomes das crianças. Eu reconhecia principalmente as vozes do meu pai e da minha avó. Eu também gritava, mas não estava realmente procurando. Estava só admirando os detalhes. Os rostos desgastados dos anjos de pedra. Os vidros quebrados dos mausoléus que permitiam espiar o interior. As fotografias dos falecidos quando ainda existiam. Os nomes gravados nas lápides. Eu até fazia as contas para descobrir quantos anos cada pessoa havia vivido, subtraindo as datas gravadas na pedra. Foi então que nós encontramos as crianças. Eu já ia gritar que as tínhamos achado quando um deles avançou de repente na nossa direção. Levantou-se rapidamente do chão. Ele e o irmão estavam sentados, encostados em uma árvore, protegendo-se do vento como se estivesse fazendo um frio de gelar os ossos.
Já está escurecendo, disse o menino com uma voz de adulto. Senti um arrepio no estômago. E medo. Muito medo. Nem consigo imaginar o que meu irmão sentiu. Ouvi quando ele tropeçou. Tenho certeza de que já estava andando para trás, pronto para sair correndo. Olhei de relance e ele já estava uns 15 passos distante. Vão embora antes que anoiteça, porque, a essa hora... A voz arrepiante fez uma pausa. O menino ergueu o rosto para o céu. Ainda não passava das 6 da tarde, mas um enorme manto de nuvens cobria o firmamento, escurecendo tudo e antecipando o anoitecer. Porque aqui assombram. Saímos correndo. Meu irmão já estava bem longe. Tinha encontrado meu pai e minha avó e estava mais perto deles do que de mim. Ele não sabia exatamente o que havia acontecido. O que aquela voz me disse foi bem perto do meu ouvido, de forma que só eu pudesse escutar. Não continuem procurando, disse meu pai. A mãe das crianças já não está mais por aqui. Provavelmente já as encontrou. Graças a Deus, comentou minha avó. Naquele momento eu não tive coragem de dizer nada. Estava sem fôlego, mas completamente maravilhado. Meu pai e minha avó olhavam para os lados, tentando enxergar, ao longe, a mulher reunida com os filhos. Pelo menos podia ter agradecido, comentou meu pai. Ficamos quase meia hora procurando, e ninguém falou mais nada. Quando chegamos à saída, minha avó foi devolver ao funcionário do cemitério um balde que ele havia emprestado naquela tarde para colocar água no vaso das flores. Aproveitou para perguntar sobre uma mulher que estava procurando desesperadamente pelos filhos. Eu não olhei para o rosto do funcionário. Olhei para o da minha avó. Observei as pequenas expressões surgirem uma a uma em seu semblante, até que seu rosto perdeu completamente a cor. O funcionário respondeu em uma voz alta o bastante para que todos nós ouvíssemos. Não quero assustar vocês, mas essa mulher está enterrada neste cemitério. Ninguém sabe ao certo a história dela. Se quiserem, podem visitar o túmulo. Estão enterrados ela e os 2 filhos. Outros funcionários dizem que, às vezes, as crianças desaparecem de novo e ela sai desesperada, gritando que não consegue encontrá-las. Vocês não são os únicos a quem ela pediu ajuda. Com os trabalhadores daqui acontece direto. Ela aparece no caminho deles o tempo todo, implorando para ajudarem a procurar os filhos. Mas, pelo amor de Deus, nunca digam para ela que eles já morreram. Ele não explicou por quê, nem o que aconteceria se alguém dissesse isso. Eu queria perguntar, mas fiquei com vergonha. O que acontece quando você diz a um morto que ele já está morto? Imagino que ele já saiba. Ou talvez seja justamente por isso que continue vagando. Olhei uma última vez para o fundo do cemitério, esperando ver alguma coisa. Não vi nada. Nem ninguém. Mas tinha absoluta certeza de que havia 3 olhares, vindos de pontos diferentes, observando na nossa direção. Saímos do cemitério. Meu pai e minha avó ficaram alguns minutos discutindo. Ele insistia em levá-la para casa, mas ela dizia que não precisava incomodar ninguém e que pegaria um táxi. Quis chamar meu irmão e pedir que desse uma última olhada. Mas para quê? Ele era um medroso. Um verdadeiro chorão. Só que no alto de um enorme pinheiro que ficava no canto inferior direito do cemitério, havia alguma coisa. Eu queria me despedir daquilo. Finalmente chamei meu irmão. Olha, é isso que nós vamos ser um dia. Ele virou o rosto rapidamente. Nem precisou procurar. Olhou direto para o lugar certo na primeira tentativa e suponho que tenha feito contato visual. Porque deu um grito tão doentio que fez minha avó cambalear. Lá no alto havia alguém. Na verdade, havia 3 pessoas. A mãe e os 2 filhos. Só era possível ver suas cabeças. Elas flutuavam a uma altura equivalente a 5 andares,
como balões com pouco gás hélio. Meu nome é Carolina e escrevo este relato de um pequeno povoado da região onde moro com meus pais e meu irmão mais novo. Vivo aqui desde que me entendo por gente. Não pensem que seja um vilarejo minúsculo, mas é verdade que conheço praticamente todos os rostos de quem vive por aqui. E embora eu não seja uma pessoa descuidada, o fato de saber quem mora ao meu redor acabou me deixando confiante demais em algumas situações. Essa confiança provavelmente me levou a uma das experiências mais desagradáveis da minha vida. Era o começo de dezembro de 2023 e eu havia acabado de completar 17 anos. Tinha conseguido meu primeiro emprego de meio período, trabalhando em uma mercearia do meu bairro até às 10 da noite, apenas 3 dias por semana. Em uma dessas noites, saí por volta das 10h30 porque estava esperando o rapaz do turno da madrugada chegar. Enquanto caminhava para casa, vi um casal discutindo com muita intensidade na esquina. Eles gritavam tão alto que fiquei nervosa. O rapaz segurava a garota com muita força pelo braço e a sacudia de um lado para o outro. Acho que eles tinham mais ou menos a minha idade, mas talvez fossem apenas um pouco mais velhos. Por algum motivo tomei coragem e me aproximei. Nenhum dos dois percebeu minha presença até que gritei para o rapaz soltá-la. Disse que se tivesse alguma coisa para falar, que falasse sem precisar agarrá-la daquela maneira. A garota reagiu imediatamente, se desvencilhou dele e disse que ele sempre tinha sido um grosseiro e que podia ficar com todas as coisas dela. Em seguida tirou um lindo suéter vermelho que estava usando e o jogou na direção dele antes de ir embora, caminhando pela rua do outro lado. Pensei em segui-la, mas ela foi justamente na direção oposta à minha casa. Enquanto isso, o rapaz ficou parado, apenas observando enquanto ela se afastava. Como eu não tinha mais nada para fazer ali, continuei meu caminho. Porém, pouco antes de virar a esquina seguinte, olhei para trás. Ele continuava exatamente no mesmo lugar. Mas dessa vez, estava olhando para mim. Quando cheguei em casa, contei tudo aos meus pais. Achei que talvez tivesse errado ao me meter em uma discussão que não era minha. Mas eles disseram que eu tinha feito a coisa certa, porque talvez aquela intervenção fosse exatamente o que a garota precisava para perceber que estava com um homem horrível. Fui dormir tranquila. No dia seguinte, fui para a escola normalmente. Metade da semana passou, chegou a sexta-feira e eu voltei a trabalhar na mercearia. Naquela noite, o rapaz do turno da madrugada avisou novamente que chegaria cerca de 15 minutos atrasado, então precisei esperar. Quando saí e comecei a caminhar para casa, levei um susto ao ver o mesmo rapaz da discussão parado na esquina, encostado em um carro. Dessa vez ele estava completamente sozinho. Tentei simplesmente seguir meu caminho. Atravessei a rua fingindo que não o reconhecia, mas ele claramente não tinha a intenção de me deixar passar. Assim que me viu, caminhou rapidamente até mim e interceptou meu caminho no meio da rua. Sorriu para mim com um sorriso claramente falso e desconfortável. O cumprimentei como se nunca o tivesse visto antes e perguntei quem ele era. Não sei porquê, mas isso o fez rir. Ele disse que era o rapaz que havia brigado com a namorada naquela outra noite, e sem que eu perguntasse, explicou que eles tinham terminado justamente por causa daquela discussão. Depois disse que queria me agradecer, porque eu o havia feito perceber que estava sendo um péssimo namorado. Como forma de agradecimento, queria me dar um presente. Então abriu a mochila e tirou exatamente o mesmo suéter vermelho que eu tinha visto a garota usando naquela noite. Perguntei se aquilo não era da ex-namorada dele. Ele riu e respondeu que ela nunca mais iria querer aquele suéter e que eu podia ficar com ele. Senti um mau pressentimento. Mesmo assim,
Por algum motivo, acabei aceitando o presente e agradecendo antes de ir embora. Achei que aquilo não teria nenhuma consequência, mas eu estava completamente enganada. A primeira vez que usei o suéter foi no dia seguinte, quando fui ao cinema com minhas amigas. Experimentei em frente ao espelho e ele serviu perfeitamente. Talvez até ficasse um pouquinho maior do que eu imaginava. Minhas amigas adoraram o suéter. Mas quando o filme começou, comecei a me sentir estranha. Minha pele começou a coçar e senti um leve cheiro ácido que me incomodava bastante, como se eu estivesse há dias sem tomar banho. Imaginei que o suéter estivesse sujo e me arrependi de não tê-lo lavado antes. Quando sussurrei isso para minha amiga, ela disse que não sentia cheiro nenhum e que aquilo provavelmente era coisa da minha cabeça. Mas a coceira só piorava. Logo depois surgiu outra sensação desagradável. Era como se as mangas estivessem apertando meus braços. Resolvi tirar o suéter. Foi então que percebi que o zíper estava completamente travado. Tentei manter a calma, mas a cada segundo a roupa parecia apertar mais. A coceira aumentava. Até que fui obrigada a me levantar e sair correndo da sala em direção ao banheiro. Eu estava desesperada para tirar aquele suéter e começar a me coçar. O cheiro estava me sufocando. E o pior é que o suéter não apertava mais apenas as mangas. Agora também apertava meu peito e meu estômago. Eu já estava tendo dificuldade para respirar e até para me mover. Nunca usei uma camisa de força, mas imagino que fosse algo parecido. O desespero tomou conta de mim. Tudo o que eu queria era arrancar aquela coisa do meu corpo. Minhas mãos começaram a ficar azuladas. No reflexo do espelho, por um instante, vi meu rosto também ficando azul. As lágrimas começaram a escorrer. Logo depois, minha visão ficou completamente embaçada. Olhei novamente para o espelho enquanto abria a torneira para jogar água no rosto. E por apenas um instante, vi uma figura escura me abraçando por trás. Pelo que me contaram depois, alguns segundos mais tarde eu desmaiei no chão do banheiro do cinema. Uma funcionária me encontrou poucos minutos depois de eu ter entrado ali. Quando recobrei a consciência, perguntaram o que havia acontecido. Mas eu mesma não fazia ideia. O suéter ainda estava vestido em mim, só que naquele momento ele não apertava mais meu corpo nem fazia minha pele coçar. Consegui tirá-lo imediatamente, sem qualquer dificuldade. Tentei explicar tudo o que havia sentido, mas para os funcionários do cinema e para minhas amigas, aquele suéter não tinha absolutamente nada de estranho. Voltei para casa segurando o suéter na mão. Só de encostar nele, eu já sentia um enorme desconforto. O coloquei sobre o encosto da cadeira da minha escrivaninha e tentei esquecê-lo enquanto mexia no computador. Mas até sentir sua presença atrás de mim, me deixava nervosa. No fim, guardei o suéter dentro do guarda-roupa. Por volta da meia-noite fui dormir. Acabei pegando no sono com a televisão ligada. Eu nunca programei minha TV para desligar sozinha, mas quando acordei por volta das 3 ou 4 da manhã, ela estava completamente desligada. E bem em frente à minha cama havia uma silhueta escura. Na escuridão, a única coisa que consegui distinguir foi o vermelho intenso daquele suéter. Fiquei completamente paralisada. Fingi que continuava dormindo enquanto aquela figura caminhava de um lado para o outro pelo meu quarto. Ela esbarrava nas minhas coisas, como se estivesse tentando me fazer reagir. Prendi a respiração, até que finalmente ouvi alguma coisa cair no chão. Sem exagero, tentei permanecer imóvel por uns 20 minutos, até que reuni toda a coragem que consegui. Saltei da cama e acendi a luz. No chão estava o suéter vermelho que aquele rapaz havia me dado. Como dizem, o que vem fácil, vai fácil. Não pensei duas vezes. Na mesma hora decidi me livrar dele. Calcei os sapatos, peguei o suéter apenas com a ponta dos dedos e fui até o container de lixo da esquina.
Joguei fora sem pensar. Nem por um segundo pensei em levá-lo para algum lugar de doação. Porque para mim, todo o ódio e o rancor daquele homem tinham ficado impregnados naquele suéter. Ou talvez até algo muito pior. Quem sabe algum tipo de feitiçaria ou um espírito carregado de ressentimento. Não sou especialista nesse assunto, mas felizmente bastou jogar o suéter no lixo para que todos aqueles acontecimentos estranhos finalmente chegassem ao fim. Meu nome é João Mário e tenho 60 anos. Ainda me lembro do povoado onde vivi até os meus 20 anos. Era um lugar pequeno, daqueles onde praticamente todo mundo se conhecia. A vida por lá girava em torno do trabalho, da família e dos animais. Minha família trabalhava coletando galhos de vime. Nós os cortávamos às margens do rio e com eles fazíamos cestos e diversos tipos de artesanato. Não era um serviço fácil. Era preciso escolher muito bem as varas, porque se alguma estivesse ruim, quebrava ao ser dobrada. Depois disso, precisávamos deixá-las de molho. Colocávamos as varas em grandes tanques no quintal dos fundos, onde permaneciam durante toda a noite. Meu pai dizia que assim amanheciam mais flexíveis. Meu avô pensava da mesma forma. Os dois sabiam trabalhar o vime como ninguém. Foi com eles que aprendi esse ofício. Graças a esse trabalho conseguimos seguir em frente. Nunca ficamos ricos, mas pouco a pouco fomos juntando dinheiro. Com isso, meu pai conseguiu comprar algumas vacas. Depois começamos a vender leite, queijo e outros produtos da fazenda. Quando surgiam encomendas grandes, passávamos horas sentados trançando o vime. Nossa casa ficava nos arredores do povoado e não morávamos perto de outras famílias. Ao redor havia apenas mato, terra e alguns currais. A casa que meu irmão começou a construir também ficava naquele terreno, um pouco mais afastada da nossa. Um dos meus irmãos mais velhos havia ido trabalhar no norte do país e com o dinheiro que mandava começou a levantar aquela casa. Meu pai lhe deu um pedaço do terreno para isso, mas a construção ficou inacabada. Já tinha paredes, telhado e alguns cômodos, porém nada estava realmente pronto. Como meu irmão não estava por perto, acabamos usando o lugar como depósito. Ali guardávamos cestos, feixes de vime seco, encomendas prontas e todo tipo de material de trabalho. Não havia nenhuma casa nas proximidades. Durante a noite o lugar parecia ainda mais isolado. Se alguém gritasse dali, talvez conseguissem ouvir na casa principal, mas ninguém do povoado escutaria. Quase sempre trabalhávamos naquele depósito. Às vezes durante a tarde, outras vezes até a noite. Tudo dependia das encomendas. Naquela ocasião, haviam encomendado várias cestinhas para um casamento. Eles seriam dados de presente aos convidados, então não era um pedido pequeno. Meu pai e eu já estávamos havia 2 dias trabalhando sem parar. Passávamos horas sentados trançando o vime e só nos levantávamos para comer ou esticar as pernas. Mas naquela noite meu pai começou a passar mal. Primeiro tentou aguentar, depois percebi o cansaço estampado em seu rosto. Ele comentou que estava com dores pelo corpo e também sentia calafrios. Pouco depois levantou-se devagar e foi descansar. Eu fiquei sozinho com todo o serviço. Precisávamos entregar a encomenda em 2 dias e ainda faltavam muitos cestinhos, por isso continuei trabalhando sozinho. Não era a primeira vez que eu passava a noite acordado. No começo, não senti medo algum. Sentei-me em uma cadeira velha, com as varas de vime ao meu lado. Depois de algum tempo, minhas pernas começaram a doer. Então me levantei e caminhei um pouco pelo quintal. A luz do lado de fora iluminava apenas uma parte do terreno. Também alcançava os tanques onde o vime ficava de molho e a entrada do depósito.
Todo o resto permanecia mergulhado na escuridão. A serra ao fundo parecia apenas uma enorme mancha preta. Não era possível distinguir as árvores, os caminhos ou sequer as pedras. Em uma dessas pausas, resolvi conferir o trabalho já terminado. Entrei no depósito para organizar alguns cestinhos sobre uma mesa de madeira. Havia muita coisa guardada ali. Cestos de vários tamanhos, rolos de vime e caixas antigas. Também estavam armazenadas outras encomendas quase prontas. Datas importantes estavam se aproximando e meu pai pretendia levar mercadorias para vender no povoado. Ele queria montar uma banca em alguns rodeios onde costumávamos vender muito bem. Por isso, o depósito estava mais cheio do que o normal. Pouco depois, voltei ao trabalho no quintal. Queria adiantar o máximo possível antes do amanhecer, mesmo já estando completamente cansado. Minhas mãos doíam, minhas costas também, mas sabia que se parasse naquele momento, no dia seguinte tudo iria se acumular. Devia ser por volta das 2 da manhã quando ouvi um estalo seco. Parecia madeira se quebrando. O som veio da direção dos tanques onde o vime estava de molho. Fiquei completamente imóvel. Deixei as varas sobre as pernas e olhei naquela direção. Não vi nada, apenas a pouca luz que ainda alcançava o local. Os tanques permaneciam onde sempre estiveram, e a água mal podia ser vista na escuridão. Pensei que talvez alguma vara tivesse se partido sozinha. Não era comum, mas às vezes isso acontecia. Então tentei voltar ao trabalho, mas o barulho se repetiu. Passei a observar com mais atenção. Foi então que consegui enxergar 2 olhos brilhando entre o mato atrás dos tanques. Eles não estavam tão perto e pareciam escondidos atrás de alguns galhos. Por isso, a princípio, imaginei que fosse um dos nossos cachorros. Às vezes eles vinham me fazer companhia quando eu trabalhava até tarde, e quando a luz batia em seus rostos, seus olhos brilhavam exatamente daquela maneira. O brilho durou apenas alguns segundos, depois desapareceu novamente na escuridão. Levantei-me. Minhas pernas estavam dormentes de tanto tempo sentado. Chamei nosso cachorrinho em voz baixa. Não houve resposta. Fiquei parado por alguns instantes. Não queria me assustar por qualquer coisa. Quem vivia na fazenda aprendia desde cedo que não se devia fazer alarde por qualquer barulho durante a noite. Depois voltei para a cadeira. Peguei outra vara de vime e continuei trançando o que havia começado. Tentei me concentrar, mas poucos minutos depois percebi algo pelo canto dos olhos. Foi um movimento sutil, como um tecido longo deslizando lentamente. Parecia uma saia. Virei o rosto imediatamente. Meu coração disparou. Por um instante pensei que pudesse ser minha mãe. Mas não era. Era uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela permanecia parada em um ponto onde a luz mal chegava. Mesmo assim, conseguia enxergá-la com clareza suficiente. Usava uma saia comprida e seu corpo permanecia completamente imóvel. A pele do rosto era extremamente pálida. Parecia alguém que não via a luz do sol havia muito tempo. Levantei-me outra vez. Não sabia se deveria me aproximar ou permanecer onde estava. Desejei-lhe boa noite. Ela respondeu com uma voz muito baixa. Mal conseguia entender o que disse. Em seguida comentou que estava procurando meu irmão. Aquilo me pareceu muito estranho. Primeiro porque eu nunca a tinha visto antes. Segundo porque meu irmão já fazia anos que morava no norte. Perguntei quem era ela e por que o procurava. Esperei sua resposta enquanto permanecia parado no quintal. Mas ela não respondeu. Continuou completamente imóvel. Seu corpo não se mexia, apenas mantinha o rosto voltado para mim. Daquela distância eu não conseguia distinguir seus olhos. Nem sequer sabia se estavam abertos ou fechados. Dei um passo para trás. Pensei em correr até a casa principal e acordar meu pai, mas no exato instante em que me movi,
a mulher disparou na minha direção. Ela avançou de repente, como se estivesse esperando apenas que eu tentasse me afastar. Reagi por puro instinto. Levantei os braços e tentei impedir que ela se jogasse sobre mim. Quando ela chegou perto, consegui ver seu rosto. Os dentes estavam completamente expostos, como se sua boca não conseguisse se fechar direito. Sua expressão era cruel. Parecia querer me morder. Senti sua respiração muito perto do meu rosto. Era fria e tinha cheiro de terra molhada. Eu gritei e a empurrei com toda a força que tinha. Naquele momento não pensei em mais nada, só queria tirá-la de cima de mim. A mulher caiu para trás e bateu contra um dos tanques onde deixávamos o vime de molho. A água balançou violentamente e várias varas se espalharam pelo chão. Pensei que ela tivesse se machucado. Qualquer pessoa teria permanecido caída por alguns segundos. Mas ela não. Levantou-se de uma maneira horrível. Primeiro moveu um braço, depois dobrou as costas para o lado, como se seu corpo não tivesse uma forma normal. Em seguida ficou de pé quase de um salto. Parecia que seus ossos estavam completamente fora do lugar. Não esperei para olhar melhor. Corri para dentro do depósito e entrei como pude. Fechei a porta com as mãos tremendo e prendi a tranca de madeira. Assim que fiz isso, ela chegou ao outro lado da porta. Primeiro ouvi sua respiração. Ela estava encostada na madeira. Respirava forte, de maneira irregular. Depois começou a gritar. Eram gritos cheios de raiva. Logo em seguida passou a bater violentamente na porta. O impacto foi tão forte que me fez estremecer. Recuei alguns passos e minhas pernas já quase não obedeciam. A porta voltou a tremer, depois outra pancada. E mais outra. Cada golpe fazia a madeira vibrar. Ela tentava arrombar a porta à força. Pelas frestas da madeira, tive a impressão de que ela batia a própria cabeça contra a porta. Cada impacto era brutal. A madeira estremecia. A tranca começou a ranger e então ouvi a voz da minha mãe. Ela me chamava do lado de fora. Era exatamente a mesma maneira como falava comigo quando eu era criança. Ela pediu que eu abrisse a porta. Disse que meu pai havia piorado. Falou que precisavam da minha ajuda na casa. Senti meu corpo inteiro gelar. Por um instante quis acreditar nela. Quis pensar que minha mãe realmente tinha vindo me procurar e que tudo aquilo não passava de um enorme mal-entendido. Mas a criatura voltou a bater a cabeça contra a porta. O estrondo foi tão forte que a voz da minha mãe se interrompeu no meio da frase. Logo depois voltou a falar, como se nada tivesse acontecido. Pediu novamente que eu abrisse. Falava com tristeza. Implorava para que eu não a deixasse do lado de fora. Fechei os olhos, balancei a cabeça em negativa e comecei a rezar. Olhei ao redor procurando alguma forma de escapar. Em um dos cantos do depósito havia uma pequena janela. Meu pai havia fechado aquele espaço com tijolos soltos, porque aquela parte da construção ainda não estava terminada. Os tijolos não tinham cimento, estavam apenas empilhados para tampar a abertura. Pensei que poderia removê-los e fugir por ali. Talvez saindo pelo lado de fora conseguisse correr até a casa principal. Aproximei-me lentamente. Cada passo parecia alto demais. Quando cheguei perto da janela, tudo ficou em silêncio. Nem mesmo a respiração da criatura podia ser ouvida. Fiquei completamente paralisado. Tive a sensação de que ela sabia exatamente o que eu pretendia fazer. Levantei as mãos para retirar o primeiro tijolo, mas do lado de fora alguma coisa se moveu. Foi muito rápido, como se alguém tivesse corrido rente à parede do depósito. Nem tive tempo de remover um único tijolo. Eles foram empurrados de fora para dentro. Caíram violentamente no chão. Um deles passou tão perto do meu rosto que precisei me jogar para trás. Cobri a cabeça com os braços e não pensei em mais nada. Corri para a porta,
Retirei a tranca com as mãos tremendo e a escancarei. Do lado de fora não havia ninguém, apenas a fraca luz do quintal e os reflexos da água nos tanques. Saí correndo. Nem olhei para a janela. Não queria descobrir o que havia do outro lado. Mal dei alguns passos quando ouvi alguma coisa se movendo atrás de mim. Era um som rápido batendo contra a terra, como se alguma criatura estivesse correndo usando as mãos e os pés ao mesmo tempo. Olhei para trás por puro desespero e foi então que vi a mulher vindo atrás de mim, andando de 4. As luzes do galpão a iluminavam por trás, por isso sua sombra parecia maior e ainda mais deformada sobre o chão. Ela se movia como um animal, como um cavalo pequeno, mas com o corpo de uma mulher. Suas costas se arqueavam de um jeito estranho a cada salto. Parecia que havia um enorme calombo sobre elas, como se alguma coisa tivesse crescido por baixo da roupa. O pescoço estava completamente torto. Mesmo com o corpo dobrado de uma forma impossível, o rosto permanecia voltado para mim. Minha garganta secou. Tentei gritar, mas no primeiro instante não consegui. Senti como se minha voz simplesmente tivesse desaparecido. Então o grito saiu sozinho. Corri com todas as minhas forças em direção à casa principal. Tudo à minha frente estava mergulhado na escuridão. Mal era possível enxergar as luzes distantes da propriedade do meu pai. Nunca aquela distância havia parecido tão grande. Durante o dia, era apenas um pequeno trecho. Naquela noite, porém, parecia que a casa ficava cada vez mais longe. Cheguei à casa principal praticamente sem ar. Empurrei a porta com o ombro e entrei gritando. Meus pais já estavam de pé. Minha mãe estava no corredor com uma blusa sobre os ombros. Meu pai vinha logo atrás dela, ainda debilitado pela doença e com o rosto tomado pelo medo. Os dois perguntaram o que havia acontecido. Eu mal conseguia falar. Sentia a garganta travada e o peito queimava por causa da corrida. Contei que havia uma mulher atrás de mim. Expliquei que ela tinha saído do galpão e vinha correndo de 4. Minha mãe fez o sinal da cruz na mesma hora. Nós 3 saímos para o quintal. Meu pai caminhava na frente e eu seguia logo atrás. Porém, não havia ninguém. Meu pai iluminou os currais com a lanterna, depois apontou a luz para o caminho. Nenhuma mulher apareceu. Ele olhou para mim com preocupação. Não parecia bravo, parecia apenas confuso. Insisti que eu não estava inventando aquilo. Repeti que aquela coisa tinha me perseguido desde o galpão. Então fomos verificar. Eu não queria voltar. Sentia o corpo pesado, como se minhas pernas se recusassem a obedecer. Mas também não queria ficar sozinho na casa. Seguimos devagar até a propriedade. Quando chegamos, a porta estava aberta. A luz do pátio continuava acesa e lá dentro tudo estava revirado. Os tijolos da janela estavam espalhados pelo chão. Havia poeira por toda parte, cestos virados e varas de vime espalhadas pelo chão. Vários cestinhas haviam sido esmagados. Algumas estavam dobrados de um jeito horrível, outras tinham sido completamente destruídas. Parecia que alguém os havia arrastado por todo o pátio. Durante alguns instantes, ninguém disse uma palavra. O único som que se ouvia era o da água nas grandes tinas, balançando suavemente. Naquela noite não trabalhamos mais. Meu pai me levou de volta para a casa principal. Minha mãe me deu um copo d'água e pediu que eu me sentasse. Quando finalmente amanheceu, meu pai e meu avô olharam tudo. Procuraram pegadas na terra, olharam atrás do galpão. Também foram até o mato onde eu havia visto aqueles olhos brilhando. Mas não encontraram nada conclusivo. Havia algumas marcas no chão, porém eles não sabiam dizer se eram nossas. Também não conseguiram afirmar se algum animal havia passado por ali. Naquele mesmo dia, minha mãe espalhou água benta pela casa e pelo quintal.
também aspergiu as grandes tinas. Depois fez o mesmo na entrada do galpão e na janela de onde os tijolos haviam sido retirados. Mais tarde, um tio meu apareceu. Ele entendia de benzimentos e dessas práticas que o pessoal do interior respeitava muito. Mas também não encontrou nada. Não viu nenhum sinal claro que pudesse explicar o que havia acontecido. Alguns diziam que podia ter sido uma bruxa, outros acreditavam que talvez fosse uma entidade da mata. Meu tio falou sobre uma energia sombria. Segundo ele, às vezes essas entidades se prendem a lugares onde existe água, trabalho pesado e muita solidão. Não sei se aquilo era verdade. A única coisa que sei é o que vi. Até hoje não consigo afirmar quem ou o que era aquela mulher. Também nunca entendi por que ela perguntava pelo meu irmão. E jamais descobri o que imitou a voz da minha mãe para me fazer abrir a porta. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu no verão de 2024, acredito que por volta de janeiro. Naquela ocasião, meu namorado e eu estávamos voltando para casa depois de fazer algumas compras. Eram cerca de 11 horas da noite. Não havíamos bebido álcool nem consumido qualquer outra coisa. Simplesmente estávamos retornando para casa como em qualquer outra noite. Faço essa observação apenas por precaução. Estávamos percorrendo uma estrada longa, de mão dupla e cheia de curvas, cercada por campos dos dois lados. Era um trecho muito escuro, com pouquíssima iluminação, e durante todo o percurso, parecia que éramos o único veículo na estrada. Normalmente, quando estou no banco do passageiro, nem presto muita atenção no caminho. Fico distraída mexendo no celular ou apenas observando qualquer outra coisa. Mas naquela noite, por algum motivo, meus olhos permaneceram fixos na estrada. Não sei explicar por que dessa vez foi diferente, mas graças a isso, assim que saímos de uma curva e nos aproximávamos do semáforo que dá acesso à avenida principal, vi algo que num primeiro momento custei a compreender. Uma criatura surgiu pelo lado direito da estrada e parou exatamente no meio da pista. Os faróis do carro a iluminaram completamente. Por um breve instante ela permaneceu totalmente imóvel, como se tivesse sido pega de surpresa. Então virou lentamente a cabeça e olhou diretamente para nós. É importante dizer que tudo isso aconteceu em questão de segundos, mas eu me lembro perfeitamente da aparência daquela coisa. Era extremamente alta e incrivelmente magra. Seus braços e pernas tinham o mesmo aspecto esquelético. Andava curvada, parecia se locomover sobre duas patas e era coberta por pelos como um cachorro, mas possuía uma aparência completamente antinatural. O que mais ficou gravado na minha memória foi sua cabeça. Ela tinha traços muito parecidos com os de um pastor alemão. Em resumo, não se parecia com nenhum animal que eu já tivesse visto antes. Achei que meu namorado também estivesse vendo aquilo, então gritei para que ele freasse. Mas antes que ele pudesse reagir, aquela coisa deu cerca de 5 passadas enormes e terminou de atravessar a estrada. Em questão de um instante, praticamente desapareceu na escuridão. Ela não corria como um animal comum. Cada passada cobria uma distância absurda, como se desafiasse qualquer lógica. Antes de deixarmos aquele trecho, olhei mais uma vez para trás e percebi que ela ainda estava lá, completamente imóvel, nos observando do meio da vegetação. "Você viu aquilo?" Perguntei ao meu namorado. "O quê? O que aconteceu? Por que você gritou?" Apontei para trás, dizendo que acabávamos de passar por uma criatura enorme. Mas ele respondeu que não tinha visto absolutamente nada. Nem pessoa, nem animal, nem qualquer coisa atravessando a estrada. Para ele, éramos os únicos naquele trecho escuro.
Durante dias tentei me convencer de que talvez tivesse confundido algum animal com as sombras ou que o cansaço estivesse pregando uma peça em mim. Mas a imagem daquela criatura continua gravada na minha memória com uma clareza assustadora. Simplesmente não consigo descartá-la. Há pouco tempo, inclusive, encontrei um vídeo de uma pessoa relatando uma experiência muito parecida. Um encontro com uma criatura alta, absurdamente magra, com aparência de cachorro e capaz de se mover em uma velocidade impossível. Até aquele momento eu jamais havia associado o que via a um skinwalker. Meu pai trabalha em outra cidade e todos os dias precisa passar por vários povoados. Certa vez, quando voltava do trabalho durante a noite, ele tirou uma foto de um cavalo que viu entre alguns arbustos, porque achou muito estranha a posição em que o animal estava. Ele disse que nunca tinha visto um cavalo ficar em pé sobre as duas patas. Mais adiante, algumas pessoas disseram que ele foi muito imprudente ao tirar aquela foto. Contaram que naquela região é muito comum aparecer entidades demoníacas e que ele teve sorte por a criatura não ter feito nada contra ele.